Adentrar o intrigante universo dos fantasmas e seus avistamentos é mergulhar em uma controversa discussão sobre o que realmente se esconde por trás dessas aparições. Enquanto alguns acreditam na presença de espíritos humanos vagando pela Terra, outros veem esses fenômenos como manifestações de forças espirituais operando no reino terreno. Em meio a esse mistério, a Bíblia surge como guia, prometendo desvendar a verdade por trás desses enigmas. Os avistamentos de fantasmas tornaram-se praticamente universais, com histórias proliferando em livros, programas de TV e relatos pessoais. A crescente popularidade desse tema é evidente na sua presença frequente em filmes e séries, mas a chave para compreendê-lo verdadeiramente reside em uma perspectiva bíblica. A definição popular de fantasmas como almas ou espíritos de pessoas falecidas que assombram os vivos é desafiada quando confrontada com as Escrituras. O mistério se aprofunda à medida que casas assombradas e locais de tragédias passadas são descritos como pontos de encontro com esses supostos espíritos. No entanto, a verdade sobre fantasmas exige uma análise cuidadosa à luz das Escrituras Sagradas. Mas, afinal, qual é a perspectiva cristã sobre fantasmas? A Bíblia menciona essas aparições? Uma interpretação intrigante surge ao considerar a ideia de que fantasmas são, na verdade, demônios habilidosos em imitar pessoas. Uma base sólida é encontrada em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que proclama que os homens estão destinados a morrer uma vez, seguida pelo julgamento. Assim, a noção de espíritos retornando para assombrar os vivos é refutada. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 fortalece essa perspectiva, indicando que, após a morte, o espírito retorna a Deus, e a pessoa não permanece vagando na terra. A conclusão é clara: em fantasmas, longe de serem almas perdidas, são entidades demoníacas, incapazes de buscar vingança ou permanecer entre os vivos. A verdade sobre esse intrigante fenômeno reside nas páginas das Escrituras, desafiando as interpretações convencionais e revelando uma perspectiva cristã única sobre o mundo dos espíritos. Os mistérios que envolvem o sobrenatural nos levam a compreender que o diabo, embora seja uma entidade poderosa, possui limitações em seu domínio. Ressuscitar os mortos está além de seu alcance. Em meio a essa reflexão, surge uma intrigante perspectiva sobre os avistamentos de fantasmas, e serão eles manifestações demoníacas? Acredito que sim. Quando indivíduos bem-intencionados afirmam ter visto entes queridos como fantasmas, há uma verdade que se esconde por trás dessas experiências, uma verdade sombria. A natureza enganadora do diabo revela-se, mais uma vez, como o mestre da decepção. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 alerta que Satanás se transforma em anjo de luz, enganando os incautos com sua astúcia. Portanto, quando histórias de encontros com fantasmas emergem, é crucial discernir a verdade por trás das aparências. Uma narrativa intrigante vem à tona ao ouvirmos o relato de um jovem casal que compartilhou seu encontro com o sobrenatural. A esposa, em luto pela recente perda de sua mãe, encontrava conforto em sonhos onde a mãe falecida a visitava. No entanto, o que parecia ser um consolo revelou uma reviravolta sinistra. Enquanto ela se envolvia em paz, seu marido experimentava episódios aterrorizantes de paralisia do sono, acompanhados por figuras fantasmagóricas no quarto. A complexa teia entre o mundo espiritual e as experiências pessoais se desenrola, levando o casal a buscar respostas em uma jornada espiritual conduzida por pastores. O medo constante do desconhecido e a necessidade de enfrentar a guerra espiritual tornam-se elementos centrais nessa história envolvente. O que aguarda esse casal enquanto eles desbravam o terreno instável entre a realidade e o sobrenatural? A resposta se esconde nas próximas páginas dessa narrativa única e misteriosa. Na ocasião seguinte em que a esposa teve uma visitação e o marido enfrentou a paralisia do sono, uma experiência aterradora se desenrolou. A figura fantasmagórica parecia silenciar sua boca, mas na batalha, ele conseguiu sussurrar apenas as palavras "em nome de Jesus". Surpreendentemente, ao proferir essas palavras, a esposa despertou do que ela pensava ser um simples sonho, percebendo que suas visitações não eram meras criações da mente, mas eventos reais. Foi então que testemunhou o que antes acreditava ser seu ente querido se transformando em uma figura sombria e desaparecendo. À medida que o casal juntava as peças desse enigma sobrenatural, a revelação de que as visitações dela coincidiam com as paralisias do sono dele se tornava evidente. Encontros frequentemente relatados revelam que ao mencionar o nome de Jesus, fantasmas desaparecem ou fogem, sugerindo que essas aparições são, de fato, espíritos demoníacos. A Bíblia nos alerta sobre espíritos imundos, sedutores e até familiares. Em uma ocasião intrigante, uma mulher compartilhou sua experiência com um bom fantasma que discutia reencarnação e vidas passadas. Suas memórias de uma vila francesa do século XX coincidiram com a realidade, levantando questões sobre fantasmas bons e maus. No entanto, ao explicar a incompatibilidade dessas crenças com o cristianismo, ela se deparou com uma visão diferente.
A sugestão de que suas memórias poderiam ser implantes do espírito imundo, referido como um demônio, lançou uma nova luz sobre sua narrativa. A existência desses espíritos imundos na Terra, conhecidos como demônios, é corroborada por relatos bíblicos que remontam séculos. Este é um mergulho intrigante na compreensão da influência e atividade dessas entidades malévolas, um aspecto muitas vezes obscurecido, mas revelado pelas páginas sagradas. Explorando os registros do Novo Testamento, nos deparamos com fascinantes relatos de Jesus e seus discípulos expulsando demônios de indivíduos assombrados por esses espíritos malignos. Esses confrontos não deixam margem para dúvidas sobre a presença de espíritos imundos. Em Marcos, capítulo 5, versículo 1-20, a narrativa emocionante do homem possuído por uma legião de demônios na região dos Gadarenos destaca vividamente o poder de Cristo sobre essas entidades malévolas. Outro episódio intrigante ocorre em Atos, capítulo 16, versículo 16-18, quando o apóstolo Paulo liberta uma escrava possuída por um espírito de adivinhação, demonstrando o domínio dos discípulos sobre tais forças sombrias. Esses relatos bíblicos revelam que os espíritos imundos têm afligido a humanidade por séculos, interferindo diretamente nas vidas das pessoas. A Bíblia não apenas oferece uma visão detalhada desses eventos, mas também lança luz sobre as motivações e estratégias desses seres. Representados como entidades enganosas e manipuladoras, buscam desviar as pessoas da verdade, como destacado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, onde Satanás é descrito como capaz de se disfarçar como anjo de luz. Seu propósito é semear discórdia, perturbar crentes e não crentes, envolvendo-os em enganos. Além disso, a Bíblia alerta sobre espíritos sedutores e familiares, categorias específicas de espíritos imundos que podem imitar os falecidos ou fornecer orientação falsa. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 adverte contra a consulta a esses espíritos, classificando tais práticas como abominação diante de Deus. Esses espíritos imundos percorrem a terra, às vezes possuindo humanos e moldando suas vidas. A Bíblia esclarece que não são os espíritos dos mortos, mas entidades malignas em constante atividade. Em Mateus, capítulo 12, versículo 43-45, é descrito o ciclo perturbador em que um espírito imundo, após deixar um homem, retorna com outros ainda piores, resultando em um estado pior do que antes. Essa é a intrigante realidade desses seres sombrios, uma narrativa que transcende os séculos e desafia a compreensão convencional. Na era atual, é comum subestimarmos profundamente a influência do diabo e seu exército neste mundo. A Bíblia destaca frequentemente casos de pessoas possuídas por espíritos familiares. Como os demônios são espíritos, quando possuem alguém, essa pessoa age sob a influência desses demônios, sendo considerada possuída por um espírito familiar. O relato em Atos, capítulo 16, versículo 16-18 ilustra isso vividamente, descrevendo Paulo expulsando um espírito de adivinhação de uma jovem que, sob sua possessão, profetizava para seus senhores. Essa jovem, guiada por um espírito familiar, revelava insights sobre a vida privada das pessoas. Paulo, incomodado com a situação, ordenou que o espírito deixasse a moça em nome de Jesus Cristo, e imediatamente, a possessão foi encerrada. Este episódio ressalta que existem apenas 2 fontes de espíritos na Terra, os bons e santos, e os maus. Fantasmas não provêm de Deus, e como filhos de Deus, não devemos nos associar a eles de maneira alguma. Não há tal coisa como um fantasma amigável ou um fantasma bom. Quando uma pessoa morre, sua alma retorna imediatamente a Deus, incapaz de vagar pela terra. O discurso de Jesus na cruz a um criminoso crucificado ao seu lado, prometendo estar com ele no paraíso naquele mesmo dia, refere-se à alma e ao espírito, não ao corpo. Isso destaca que, na morte, a alma e o espírito humano são destinados a retornar a Deus. Qualquer manifestação sobrenatural, seja qual for sua forma, tamanho ou semelhança, é considerada um demônio. Portanto, nunca devemos aceitar a ideia de que fantasmas humanos vagueiam pela terra, são os demônios que percorrem nosso mundo. Além disso, não devemos viver com medo, pois, embora os demônios sejam reais, não têm poder sobre nós. Um verdadeiro crente não pode ser possuído por demônios. Em relação a avistamentos de fantasmas, não há motivo para temer, pois temos o poder do nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobrará.